Por que os judeus não aceitam Jesus como Messias? Eu sei que muitos de vocês já se depararam com uma pergunta que parece não ter resposta fácil, uma pergunta que incomoda, que gera dúvida e que às vezes é usada contra a nossa fé. A pergunta é a seguinte: se Jesus Cristo é verdadeiramente o Messias prometido por Deus, por que os judeus, justamente o povo escolhido, não o aceitaram? Veja, essa não é uma pergunta qualquer. Ela toca o coração da nossa fé. Afinal, foram os judeus que receberam as promessas, que guardaram as Escrituras, que esperaram durante séculos pela vinda do ungido de Deus. Nenhum outro povo na história tinha tanta preparação, tanto conhecimento, tanta expectativa. E, no entanto, quando o Messias finalmente chegou, a maior parte de Israel não o reconheceu. Como explicar isso? Talvez você já tenha ouvido alguém usar esse argumento para questionar a divindade de Cristo. Talvez você mesmo, em algum momento de dúvida, tenha se perguntado: será que eles sabiam algo que nós não sabemos? Se Jesus fosse mesmo o Messias, não seria óbvio para aqueles que mais o esperavam? Hoje nós vamos responder essa pergunta de forma clara, fundamentada nas Escrituras, na tradição da Igreja e na história. Ao final deste vídeo, você vai entender as razões históricas, teológicas e espirituais pelas quais grande parte de Israel rejeitou Jesus. E mais importante ainda, você vai perceber que essa rejeição, longe de ser um argumento contra Cristo, é, na verdade, uma confirmação poderosa de quem Ele é e do que Ele veio fazer. Para entendermos por que os judeus não aceitaram Jesus, precisamos primeiro compreender o que eles esperavam, e aqui está o ponto central: a expectativa que Israel nutria sobre o Messias ao longo dos séculos foi se distorcendo. O que Deus havia prometido e o que o povo passou a desejar eram duas coisas muito diferentes. Vejam, as promessas messiânicas nas Escrituras são claras. O profeta Isaías anunciou um servo sofredor, alguém que seria traspassado por nossos pecados e esmagado por nossas iniquidades. O profeta Miqueias revelou que o Messias nasceria em Belém, uma aldeia pequena e insignificante aos olhos do mundo. Daniel falou de um reino eterno, que não seria como os reinos da terra. Em outras palavras, os profetas descreveram um Messias que viria para redimir, para salvar do pecado, para estabelecer um reino espiritual que não teria fim. Era isso que Deus havia prometido. Mas o que aconteceu ao longo dos séculos? O povo de Israel sofreu muito. Foi escravizado no Egito, passou pelo exílio na Babilônia, viveu sob o domínio dos persas, dos gregos e, finalmente, dos romanos. Quando Jesus nasceu, Israel já estava há décadas sob ocupação romana, pagando impostos a César, vendo soldados estrangeiros em suas ruas, sentindo na pele a humilhação de ser um povo subjugado. E foi nesse contexto de sofrimento e opressão que a esperança messiânica se transformou em algo diferente do que Deus havia revelado. O povo começou a esperar não um redentor espiritual, mas um libertador político. Queriam um novo Davi, um rei guerreiro que expulsasse os romanos, restaurasse a independência de Israel e estabelecesse Jerusalém como capital de um império glorioso. Essa era a expectativa. Esse era o Messias que eles aguardavam, um Messias de poder, de exércitos, de vitória militar. E quando Jesus chegou, ele não correspondia a nada disso. Jesus nasceu pobre, numa manjedoura. Cresceu em Nazaré, uma cidade tão insignificante que os próprios judeus diziam: pode vir algo bom de Nazaré? Ele não formou exércitos, não buscou o poder político, não cortejou os poderosos. Pelo contrário, andava com pescadores, com pecadores, com publicanos, tocava leprosos, conversava com samaritanos, acolhia prostitutas. E quando lhe perguntavam sobre o reino, ele respondia coisas que deixavam todos perplexos. O meu reino não é deste mundo, disse ele a Pilatos. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos teriam combatido. Entendem a dificuldade?
Os judeus esperavam um rei que combatesse, e Jesus disse que seus servos não combateriam. Esperavam um reino terreno, e ele anunciava um reino celestial. Esperavam glória, poder, triunfo visível, e o que viram foi um homem que lavava os pés dos discípulos e que, no fim, morreu pregado numa cruz entre dois ladrões. A cruz era, para os judeus, o sinal máximo da maldição. O Deuteronômio diz claramente: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como poderia o Messias, o ungido de Deus, o bendito, terminar sua vida sob a maldição da cruz? Era um escândalo. São Paulo reconheceu isso quando escreveu aos Coríntios: nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A palavra grega que Paulo usa é escandalon, que significa pedra de tropeço, obstáculo. A cruz era a pedra na qual Israel tropeçou. Não porque Jesus não fosse o Messias, mas porque o Messias verdadeiro não correspondia ao Messias que eles haviam inventado em seus corações. Mas a expectativa distorcida não explica tudo. Se fosse apenas uma questão de mal-entendido, bastaria Jesus esclarecer as coisas e o povo o aceitaria. Não foi o que aconteceu. Havia algo mais profundo em jogo, algo que toca o mistério do coração humano e a liberdade que Deus nos concede. Vamos olhar agora para as razões mais profundas dessa rejeição, porque elas nos ensinam muito sobre a fé e sobre nós mesmos. A primeira razão, já vimos, foi a expectativa de um Messias político, mas precisamos ir além. A segunda razão tem a ver com o orgulho e a dureza de coração das lideranças religiosas de Israel. Vejam, quem mais se opôs a Jesus não foi o povo simples. O povo simples, muitas vezes, ficava maravilhado com seus ensinamentos. Seguia-o pelas estradas, trazia-lhe os doentes, queria tocá-lo. Quem conspirou contra Jesus, quem tramou sua morte, quem o entregou aos romanos, foram os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, os sumos sacerdotes. E por quê? Porque Jesus os confrontava. Ele denunciava a hipocrisia deles. Chamava-os de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Dizia que eles coavam mosquitos e engoliam camelos, que impunham fardos pesados sobre o povo, mas não moviam um dedo para ajudá-los. Esses homens tinham poder, tinham prestígio, tinham o controle da religião. E de repente aparece um carpinteiro da Galileia, que fala com autoridade própria, que perdoa pecados, que cura no sábado, que se declara maior que o templo, maior que Moisés, maior que Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus. E eles entenderam perfeitamente o que ele estava dizendo. Ele estava usando o nome sagrado de Deus, o nome que foi revelado a Moisés na sarça ardente. Ele estava se declarando Deus. E para homens cheios de orgulho, que se consideravam os guardiões da verdade, isso era inaceitável. Não porque fosse falso, mas porque, se fosse verdadeiro, significava que eles teriam que se curvar, teriam que reconhecer sua própria pequenez, teriam que mudar de vida. E isso eles não estavam dispostos a fazer. A terceira razão é consequência direta dessa. Jesus ameaçava o poder estabelecido. Pensem bem, os sumos sacerdotes tinham uma relação delicada com Roma. Eles mantinham uma certa autonomia religiosa em troca de colaboração política. Se surgisse um movimento messiânico forte, os romanos poderiam intervir, destruir o templo, acabar com os privilégios da classe sacerdotal. Caifás, o sumo sacerdote, disse isso abertamente no Sinédrio. Convém que um só homem morra pelo povo, e não pereça toda a nação. Vejam a lógica perversa. Era melhor matar um inocente do que arriscar perder o poder. O Evangelho de São João nos diz que, a partir daquele dia, eles decidiram matar Jesus. Não por zelo religioso, não por amor a Deus, mas por medo de perder o controle. A quarta razão é a mais misteriosa de todas, e precisamos falar dela com reverência. Trata-se do mistério da liberdade humana diante da graça de Deus. A fé é um dom. Ninguém crê por suas próprias forças.
É Deus quem abre os olhos, quem toca o coração, quem concede a graça de crer. Mas essa graça não violenta a liberdade. Deus oferece, o homem pode aceitar ou recusar. E muitos em Israel diante de Cristo escolheram recusar. Viram os milagres e não creram. Ouviram os ensinamentos e endureceram o coração. São Paulo, que era judeu e conhecia bem seus irmãos de sangue, escreveu aos Coríntios: até o dia de hoje, quando leem Moisés, um véu está posto sobre o coração deles. Um véu. Algo que impede de ver, que obscurece a visão. E esse véu, diz Paulo, só é removido quando alguém se converte ao Senhor. É interessante notar o que o Evangelho de São João nos mostra sobre essa dinâmica. Jesus faz milagres, sinais extraordinários. Mas João nos diz que esses sinais não eram colhidos pelos soberbos. Os judeus de Jerusalém, que se consideravam superiores, mais cultos, mais religiosos, não creram. Os galileus menos prestigiados aceitaram alguma coisa. Os samaritanos, desprezados por todos, se converteram rapidamente quando Jesus falou com a mulher junto ao poço, e um centurião pagão, que não tinha nenhuma formação religiosa judaica, demonstrou uma fé tão grande que o próprio Jesus se admirou. Vocês percebem o padrão? Quanto maior o orgulho, maior a resistência. Quanto maior a humildade, maior a abertura para a fé. Não é que Deus rejeitasse os judeus, é que muitos judeus, cheios de si mesmos, rejeitaram a Deus. A fé exige humildade. Exige reconhecer que não sabemos tudo, que precisamos ser ensinados, que precisamos nos curvar diante de algo maior do que nós. E isso, para quem se julga sábio e autossuficiente, é muito difícil. Agora, é muito importante que façamos uma pausa para esclarecer algo fundamental. Tudo o que dissemos até aqui pode ser mal interpretado se não formos cuidadosos. Ao longo da história, houve quem usasse a rejeição de Jesus pelos líderes judeus para justificar o ódio, a perseguição e até a violência contra o povo judeu. Isso é uma deturpação gravíssima do Evangelho, e a Igreja Católica condena isso de forma absoluta. Nós não podemos, em hipótese alguma, cair nesse erro. A verdade deve ser dita com caridade, e a caridade nos obriga a ser justos. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que a rejeição de Jesus não foi unânime. Quem foram os primeiros cristãos? Eram judeus. Os 12 apóstolos eram judeus. Nossa Senhora, a Mãe de Deus, era judia. São José era judeu. Maria Madalena, Lázaro, Marta, os 500 discípulos que viram Cristo ressuscitado, todos eram judeus. A Igreja nasceu em Israel, nasceu do seio do povo eleito. Os primeiros mártires eram judeus convertidos. São Paulo, o grande apóstolo dos gentios, fazia questão de dizer: eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Portanto, quando falamos que os judeus rejeitaram Jesus, estamos falando de uma parte do povo, sobretudo das lideranças religiosas, e daqueles que se deixaram influenciar por elas. Não estamos falando de todo o povo, e muito menos estamos atribuindo uma culpa coletiva que passaria de geração em geração. A Igreja ensinou isso claramente no Concílio Vaticano II, no documento chamado Nostra Aetate. Ali está escrito que não se pode imputar aos judeus de hoje, nem aos judeus de outrora indistintamente, a responsabilidade pelos acontecimentos da paixão de Cristo. A morte de Jesus foi um ato de pessoas concretas, em circunstâncias concretas, e não pode ser atribuída a todo um povo ao longo de toda a história. Além disso, a Igreja reprova qualquer forma de perseguição contra os judeus, venha de onde vier e em qualquer tempo. Isso é doutrina católica. Quem odeia os judeus não está seguindo Cristo, está traindo Cristo. Mas há algo ainda mais profundo que precisamos compreender. São Paulo, na carta aos Romanos, dedica 3 capítulos inteiros, do 9º ao 11º, para refletir sobre o mistério de Israel. E o que ele diz é impressionante. Paulo pergunta: porventura Deus rejeitou o seu povo? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Deus não rejeitou Israel. As promessas feitas a Abraão,
a Isaque, a Jacó, continuam de pé. Paulo explica que houve um endurecimento parcial em Israel, mas que esse endurecimento faz parte de um plano misterioso de Deus. Por causa da recusa de parte de Israel, a salvação chegou aos gentios, a nós que não éramos povo de Deus, e nos tornamos povo de Deus. E Paulo vai além. Ele diz que no fim dos tempos, todo Israel será salvo. Há uma esperança escatológica, uma esperança que olha para o final da história, de que o povo judeu como um todo reconhecerá aquele que traspassaram. A igreja, portanto, olha para Israel com respeito e com esperança. Respeito porque reconhece que desse povo vieram as Escrituras, os profetas, os patriarcas e o próprio Cristo segundo a carne. Esperança porque crê que o plano de Deus para Israel ainda não se completou. Nós não sabemos como nem quando isso acontecerá, mas cremos que Deus é fiel às suas promessas. Como diz São Paulo, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O que Deus prometeu, Deus cumprirá. Então, quando alguém lhe perguntar por que os judeus não aceitaram Jesus, você pode responder com verdade e com caridade. Pode explicar as razões históricas e teológicas. Pode falar do orgulho, da expectativa distorcida, do mistério da liberdade humana. Mas não pode jamais usar isso para desprezar ou odiar o povo judeu. Nós devemos rezar por eles, como a Igreja sempre rezou. Devemos tratá-los com respeito, como irmãos mais velhos na fé. E devemos confiar que Deus, que começou a obra da salvação em Israel, há de completá-la no tempo que Ele determinou. Mas agora eu preciso fazer uma pergunta diretamente a você que está me ouvindo. Tudo o que dissemos até aqui sobre os judeus do primeiro século, sobre o orgulho, sobre a dureza de coração, sobre a recusa em aceitar um Messias diferente do que esperavam, tudo isso não diz respeito apenas a eles. Diz respeito a nós também. Porque a mesma tentação que impediu muitos em Israel de reconhecer Jesus pode estar presente no nosso coração hoje. Pense comigo. Quantas vezes nós queremos um Deus que faça a nossa vontade, em vez de nos submetermos à vontade dele? Quantas vezes esperamos que Cristo resolva nossos problemas do jeito que nós imaginamos e ficamos decepcionados, às vezes até revoltados, quando ele age de forma diferente? Quantas vezes criamos na nossa mente um Cristo segundo as nossas preferências, um Cristo que aprova tudo o que fazemos, que nunca nos confronta, que nunca exige conversão? Esse Cristo não existe. Esse é um ídolo que nós fabricamos. O Cristo verdadeiro é aquele que disse: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Cristo verdadeiro é aquele que lava os pés dos discípulos e depois morre crucificado por amor. Ele não veio para servir às nossas expectativas, ele veio para nos salvar. E a salvação muitas vezes passa por caminhos que nós não escolheríamos. Então a pergunta que fica é esta: você aceita Jesus como ele é, ou você quer um Jesus sob medida que caiba nas suas expectativas? Essa é a pergunta que cada um de nós precisa fazer diante de Deus, em silêncio, com honestidade. Porque se os judeus tropeçaram na pedra de escândalo por causa do orgulho, nós podemos tropeçar também. A fé exige humildade. Exige reconhecer que Deus sabe mais do que nós, que os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos, que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Exige confiar mesmo quando não entendemos, obedecer mesmo quando custa, amar mesmo quando dói. Eu quero terminar com uma palavra de esperança. O plano de Deus é maior do que todas as nossas recusas. A rejeição de Israel não impediu a salvação. Pelo contrário, por meio dela, a luz chegou aos gentios, chegou até nós. E no fim, quando a história se completar, São Paulo nos garante que todo joelho se dobrará diante de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse dia virá, e naquele dia não haverá mais véu sobre nenhum coração. Todos verão claramente aquele que foi traspassado por nossos pecados, e os que o aceitaram pela fé
mesmo sem ver, serão chamados bem-aventurados. Que Deus nos conceda a graça da humildade para reconhecermos Cristo como Ele é, não como gostaríamos que fosse. Que Nossa Senhora, Filha de Israel, Mãe da Igreja, interceda por nós e por todo o povo do qual ela nasceu. Que ela nos ensine a dizer sim a Deus, como ela disse, mesmo quando não compreendemos tudo. E que um dia, pela misericórdia de Deus, possamos contemplar face a face aquele que agora adoramos na fé. Que Deus abençoe você. Que Nossa Senhora interceda por você. Nos vemos no próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.